partir de agora, a Paracletos FM transmite para você culto ao vivo, uma palavra de fé com o pastor Germano Heleno. Deus quer falar com você. Nós estamos aqui nessa noite para cultuar o Senhor. No primeiro dia da semana foi o dia que o Senhor ressuscitou. Por isso nós estamos aqui, para engrandecer, louvar o nome de Deus para todo sempre. Nós vamos nessa noite orar e eu estarei louvando a Deus e daqui a pouco a palavra introdutória. Vamos orar e agradecer a Deus nesse dia. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, na Tua presença, se encontramos aqui, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e através disso, Senhor, nós entregamos a vida para o Teu Filho amado Jesus Cristo e viemos Te pedir, Senhor, perdão pelas nossas falhas, palavras, atos, a qual não agradaram diante de Ti, Senhor, porque nós somos seres humanos falhos e eu sempre tenho falado que o Senhor tem, Senhor, nos resgatado através da Tua misericórdia e da Tua graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos pecador, nós temos a nossa natureza decaída, mas conforme a Tua graça, o Teu poder, nós estamos aqui. Nós não merecemos, Senhor, mas a Tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a direção do culto nessa noite e que nós viemos receber, Pai, de bom grado a Tua palavra nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. A palavra introdutória nessa noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento também os ouvintes da Rádio Paracletos. Eu vou ler no livro de Salmos, capítulo 101. Davi promete a Deus andar perante Ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Cantarei a misericórdia e o juízo, a Ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que me desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecereis o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escondidas. Eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que andar num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Até aqui. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vem, Dona Vera, nessa noite, dar uma palavrinha aqui, está com oportunidade, comer um pedacinho do bolo, mistério profundo. Deus é maravilhoso, aleluia. Estamos com um probleminha no microfone, mas depois será ajeitado.
glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Eu quero também deixar aqui em Salmos 90, que fala assim: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que te é de devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplata-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Espírito Santo, capítulo 17. Pastor, o que é isso, pastor? Espírito Santo? É porque o livro poderia ser escrito, né? O livro do Espírito Santo, que é Atos dos Apóstolos. Porque o Espírito Santo ali mostra a obra do Espírito Santo, a narrativa da igreja, ali o princípio da igreja, lá em Atos capítulo de número 2, né? Mas nós vamos no capítulo 17 nessa noite. Então o livro poderia ser chamado, né, o Espírito Santo, mas Deus sabe todas as coisas. Atos 17, no verso de número 10, para a nossa meditação. Glória a Deus. Amém? Diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras. Essas coisas eram assim. É porque a letra aqui da Bíblia está bem pequenininha. Eu trouxe uma outra Bíblia, mas tudo bem, vamos em frente. Verso 17, não, é 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos os varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica
souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram para lá e citaram a multidão. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Sila e Timóteo ficaram ali. Amém? Porque aqui a letra tá pequenininha da Bíblia, mas vamos lá. O livro de Atos, né, a história narrada aí dos apóstolos, a narrativa, e eu gosto muito porque conta a história da igreja, o princípio da igreja, que começou em Atos, capítulo de número 2, lá, o início da igreja, no dia do Pentecoste. Mas o que me chama a atenção no livro de Atos é a manifestação do Espírito Santo sobre os apóstolos. E isso Lucas escreve, né, narrando esse livro. Para mim, o livro do Espírito Santo, que a maioria dos teólogos falam que poderia ser chamado o livro do Espírito Santo, mas colocar Atos dos Apóstolos para ver o que Deus fez através dos apóstolos, através do Espírito Santo. E essa passagem que nós lemos, eu acho interessante ela por três motivos, que eu vou dar daqui a pouco. Porque ali mostra a metade do livro de Atos, do início, um líder, Pedro, e a outra metade fala do apóstolo Paulo. Pedro foi entregue ao ministério da circuncisão para os judeus, e Paulo também foi entregue ao ministério dos gentios. Os dois eram importantes, porque os dois faziam os afazeres que Jesus tinha mandado para eles fazer a obra. Pedro também chegou a pregar para os gentios, que entrou na casa de Cornélio, e foi visitar os gentios, que é onde que Paulo repreendeu ali Pedro na cara, porque chegava o pessoal da circuncisão, ele ficou meio tenso, ficou um pouco com gentil, depois, e Paulo deu uma repreensão ali a Pedro. Mas algo que me chama a atenção foi a chamada do apóstolo Paulo, a chamada de Deus na vida dele. Nós sabemos da conversão de Paulo, o que Paulo passou nas suas viagens missionárias, quem abandonou Paulo para voltar para Jerusalém, o sobrinho de Barnabé, João Marcos. E Paulo começa a andar com pessoas, ou seja, Silas, que era o profeta, e ele conhece Timóteo, né, também está no capítulo de número 16, e as coisas vão caminhando, mostrando para a gente essa passagem. Quando Paulo chega em Tessalônica ali, ele expulsa aquele espírito daquela escrava, né, que tinha uma visão, fala, esses homens estão pregando a salvação. Aquilo incomodou tanto Paulo, que ela quis passar pela uma verdade, mas não era uma verdade, era uma mentira, era um espírito que estava querendo passar pela verdade. E Paulo expulsa aquela escrava ali, o espírito dentro daquela escrava, e aquela escrava não passa a adivinhar mais nada, porque aquele espírito maligno saiu. E através disso, Paulo ali expulsando aquele espírito, o dono da escrava tomou prejuízo, porque ninguém ia mais consultar a escrava. Então aquela mulher ali foi liberta, e infelizmente Paulo foi levado ao cárcere inferior com Silas, tomou chicotadas, sabemos, e depois cantando o hino, abriu todas as portas do presídio, e eles foram soltos, né? E a Bíblia diz que o centurião cuidou do apóstolo Paulo. Só que Paulo agora ele chega em Tessalônica. Em Tessalonicenses, Paulo começa a anunciar, porque Paulo tinha agora o ministério da palavra, estava toda com ele, através das revelações de Cristo na vida do apóstolo Paulo. E Paulo, quando chega, a primeira coisa que ele vai chegar é na sinagoga dos judeus. Quando ele chega na sinagoga dos judeus, ele chega no dia especial que os judeus se reúnem, que é no Shabat. E Paulo chega lá no Shabat e começa a discutir com ele durante 3 dias. Paulo discute com eles a questão que Cristo era, ou seja, Jesus era o Messias, era o prometido do Pai. Então Paulo debatia com ele.
Paulo, ele pegou essa oportunidade na sinagoga para mostrar para os judeus que Cristo era, Jesus era o prometido do Pai, que ele veio salvar a humanidade. E muitos ali acreditaram no apóstolo Paulo, e outros não. Outros judeus não acreditavam nisso. No verso mais à frente do capítulo 17, diz algo muito interessante. É que Paulo começa a ensinar para eles, debatendo com eles, acerca da ressurreição, porque eles não acreditavam, grande parte deles, até os gregos acreditaram, os gentis acreditaram no Messias, que é Jesus Cristo, mas os tessalonicanos, que eram judeus, que ainda caminhavam pela lei de Moisés. E o que esses homens fizeram com o apóstolo Paulo? Começaram a contratar pessoas de má índole, pessoas que eram repudiadas pela sociedade, para blasfemar contra o que Paulo estava pregando, que Paulo estava falando heresia. Então Paulo começa a mostrar para os Tessalônica que existe só apenas um rei, que era Jesus. Só que os judeus não concordavam com isso. Por quê? Além de eles estar debaixo da lei de Moisés, eles tinham uma autoridade que eles respondiam, que eles respeitavam, que eram os romanos. Então, quando Paulo prega que existe Jesus, o rei, Paulo está indo contra Roma. Então, Paulo tinha que sair o mais rápido possível, porque ele ia ser preso novamente. E Paulo chega em Bereia, ali com Timóteo e Silas. E a Bíblia diz, primeira coisa, quando ele chega lá em Bereia, ele de novo entra na sinagoga dos judeus. E a Bíblia diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, aonde que nós lemos a passagem. Eu tive um pouco de dificuldade por causa da letra, era pequenininha. E Paulo, quando ele chega em Tessalônica ali, depois que ele chegou, em Bereia, os judeus que eram convertidos à lei de Moisés passaram a ouvir Paulo. E Paulo começou agora a ensinar que Jesus era o Messias de Bereia. E algo interessante que nos chama a atenção é que o povo de Bereia examinava as escrituras, não como o povo de Tessalônica, que arrumava confusão com Paulo. Queriam debater com Paulo, mostrando nas escrituras para ele, mas eles não queriam ver. O que eles queriam é que Paulo fosse preso, porque estava colocando Jesus como Messias, e ali estava se levantando contra a organização romana para Paulo ser preso. Mas Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia, e quando ele chega em Bereia, o mais nobre acabam aceitando a mensagem do apóstolo Paulo, e Paulo começa a pregar com calma, ensinando, e a Bíblia diz que alguns dos judeus e grandes partes dos gregos aceitaram de bom grado a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E bem para saber isso, essa notícia correu lá em Tessalônica. Quem foi o fofoqueiro para levar isso? Os homens souberam que a palavra de Deus chegaram em Bereia, chegaram lá mais para alvoroçar de novo, arrumar um tumulto, que nós lemos no texto, para prender Paulo de novo. Paulo tinha que sair fora o mais rápido possível, porque ele ia ser preso. Mas quem ficou ali para continuar a obra foi Timóteo e Silas, e Paulo foi caminhando até Atenas. O que nós tiramos de conclusão aqui sobre isso que eu falei? Eu quero falar aqui, sobre 3 atos de nobreza. Eu quero falar do povo de Bereia, essa importância de ouvir e examinar a palavra. Então, para nós aqui hoje, é muito importante, para quem está ouvindo pela Paracletos FM, a importância da palavra de Deus. Aqui a Bíblia deixou bem claro, o autor Lucas, que o povo de Bereia era mais nobre do que Tessalônica. Por quê? 3 fatos de nobreza. Primeiro, receber a palavra de Deus com disposição e mente aberta. Quando eles
Paulo chega na sinagoga dos judeus e converte alguns judeus ali, não Paulo, mas através da palavra, eles receberam, porque eles examinaram com a mente aberta. Quantas pessoas hoje não têm uma mente aberta? As pessoas hoje têm uma mente fechada em relação ao lado espiritual, na questão pessoal e nas circunstâncias da vida. O ser humano, ele carrega essas três aí porque a mente é fechada. E quando a mente é fechada, eu estou me referindo aos ensinamentos que não tem nada a ver com o que a Escritura nos mostra. Por que a Bíblia diz que os de Bereia eram mais nobres? Porque eles abriram a mente para receber a palavra que estava de acordo com as Escrituras que Paulo pregava. O grande problema hoje no meio evangélico é a religiosidade que eu não suporto. São falsos ensinos que muitas das vezes grandes religiões não abrem a Bíblia. As pessoas não examinam, eles não vão meditar, não estão postos para abrir a mente, estão abertos a mente para tanta, desculpa a expressão, não fique escandalizado comigo, com tanta porcaria para a mente aberta, mas para a palavra de Deus, não. Hoje eu estava vendo um dos maiores historiadores no Brasil, que é de uma outra religião, que eu respeito muito. Ele fala que o povo evangélico, né, ele gosta de viver na idolatria, ou seja, na cidade de Jerusalém, país de Jerusalém, lá, as pessoas idolatram o lugar. Não é importante que Jesus passou por ali, porque tem promessa para o povo de Israel ainda, mas as pessoas vão lá porque tem que passar pelo batismo, não quer passar aquele desejo do Rio Jordão. Tem pessoas que passam pela via dolorosa, onde beija o chão. Isso é idolatria. Jesus passou por ali, tudo bem, é especial, mas as pessoas fecham a mente, porque o nosso país, ele é assim, é idólatra. Saímos do catolicismo, fizemos a reforma protestante, mas a igreja voltou novamente ao catolicismo, vendendo indulgências hoje, vendendo bênçãos hoje para as pessoas, fizendo todo tipo para as pessoas que não tem nada a ver com a Escritura, fechando a mente daquela pessoa. E quando passa de circunstâncias da vida, aonde tem o seu projeto para avançar e não consegue, as pessoas já colocam no mundo espiritual, porque foi o diabo botou empecilho. Calma aí, devemos discernir as coisas. A igreja do século 21 ensinou espiritualidade para a igreja e esqueceu de ensinar a vida simples para o cristão. As responsabilidades que nós carregamos, as responsabilidades na área social, da sociedade. Não, mas a igreja passou, não, porque é do capeta, não, porque Deus está proibindo, não, porque Deus vai cobrar. Sabe, é uma mente fechada que não se ensina a palavra. Hoje nós vemos essa dificuldade de pessoas com mente fechada. Se eu falar certas coisas aqui, talvez os que estão ouvindo não estão aptos para ouvir, porque pode trazer, algo que a pessoa pode interpretar errado o que eu vou falar. Porque as pessoas, elas têm a mente aberta para defender uma placa de uma igreja, para defender uma liderança, para defender um ministério de louvor. Tem uma mente fechada para defender as suas causas na igreja, mas não tem a mente aberta como o povo de Bereia para receber a palavra e examinar na palavra de Deus. O camarada botou um vídeo na internet, no Facebook lá, sobre o toque do cajado de Moisés. E o camarada, ele não tem nada de evangélico, ele é espírita. E ele disse no comentário dele, e eu conheço essa pessoa: nessa vida eu já vi de tudo, agora mais essa cajado de Moisés. Até o ímpio consegue enxergar que tem mente aberta de outra religião, e os evangélicos
tem uma mente fechada e acredita que aquilo é uma verdade. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Essas pessoas têm a mente fechada e é difícil de você falar a verdade para as pessoas, porque quando você fala a verdade, mostra nas Escrituras, não querem ouvir, porque as experiências dele ou dela estão acima da palavra de Deus. E os grandes problemas hoje, em todas as áreas das circunstâncias da vida e a questão pessoal de cada um, queremos levar para a área espiritual, mas sem examinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é essencial para a nossa vida. Paulo, além de ele ensinar o povo de Bereia, para ele debater com os judeus, ele tinha que ter instrução, ele tinha que ter uma chamada, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o mestre judeu. Ele tinha que aprender, ele tinha que absorver. Pensa que para Paulo foi fácil aceitar o cristianismo, depois de tudo que ele era conservador da lei, sendo um fariseu? Foi difícil. O que Paulo, depois da conversão dele, para receber que Jesus era o Messias, que ele era o próprio Senhor, e tirar da veia, da mente dele, as leis que ele aprendeu com Gamaliel, que foi boa, porque trouxe no coração dele, agora ele passa a entender as revelações. Não foi fácil. O que Paulo contava em Atos capítulo de número 9 era apenas um testemunho só. Eu encontrei com ele no caminho de Damasco, ele para as igrejas contando isso. As pessoas tinham receio dele, esse camarada está enganando para tentar prender a gente, ele perseguia a gente. Mas Paulo, ele começou a dar o testemunho, mas chegou uma hora que ele não podia ficar mais na cidade, porque agora de perseguidor da igreja, ele passou agora a ser convertido por Cristo. Então ele tinha que sair fora. O que Paulo fez? Paulo foi para a Arábia, ficou lá 14 anos, recebendo a palavra de Cristo, as revelações. 14 anos. Entre a chamada e o ministério há tempo. Uma pessoa que se converteu ontem quer ser obreiro, não existe. Há um tempo a ser percorrido. Tudo que você vai passando na sua vida são experiências que Deus vai te mostrando. Pessoas que vão se levantar contra você, né? E você não pode ter uma visão que ele é teu inimigo, que ele é teu irmão, apenas está sendo influenciado. O ser humano nunca vai ser inimigo com essa visão fechada que a igreja tem hoje sobre, não, é meu inimigo tem que ver, inimigo tem que ver é o diabo que tem que ver. Teu irmão não tem nada que ver, porque Cristo mandou nos amar. Quando Cristo cita amai o vosso inimigo, ele está citando o Antigo Testamento, que mandava matar os inimigos. Jesus falou, eu porém vos digo, esquece do Antigo Testamento. Quando eu falo, porque a minha palavra está valendo mais do que o Antigo Testamento. Amai os vossos inimigos, orai quem vos persegue. Esse é o Evangelho. Então Paulo, ele começa agora recebendo a revelação, e Paulo agora passa, né? Barnabé chama ele para o ministério e começa o ministério do apóstolo Paulo. Depois de 14 anos, ele dava só um testemunhozinho só, 14 anos. Então, a primeira questão que nós vemos aqui recebeu a palavra de Deus com toda a disposição e a mente aberta. 2, atos de nobreza do povo de Bereia. Examinaram diariamente as escrituras para obedecer a verdade. Então, além de examinar, eles abriram a escritura para ver o que Paulo dizia era verdade. Se hoje os evangélicos hoje tivessem essa mentalidade de que as lideranças hoje, seja quem for que tiver na mídia aí, bispo, pastor famoso, que recebe bilhões e bilhões, pode ser quem for, se o povo examinasse e olhasse o que ele está falando realmente bate com as escrituras, nós estamos recebendo de boa a mente aberta, boa a palavra do Senhor, e nós estaremos examinando diariamente a palavra da verdade. Então Deus, ele
A palavra de Deus, ela é a verdade. Se eu, pregando aqui, eu falar uma palavra que não está de acordo com as escrituras, tem que estar dentro do seu contexto, eu estaria manipulando pessoas para se adequar à minha ideia e aceitar aquilo que eu acredito. Eu estou fora disso, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então hoje, no século 21, a liderança, grandes partes, perderam esse temor. Então se pega texto fora do contexto, e aqueles que dizem que não, eu conheço a Bíblia, não, aqui tem palavra, vai ver, não tem nada de palavra. Você vê mais é gritaria, desculpa a expressão, que quem grita, então pode gritar à vontade. É para Deus que está fazendo isso, ou para mostrar a voz, a verbalização, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Tem mulher que engrossa até a voz para pregar, ela tem uma voz mansa, mas para pregar é uma voz grossa. Não tem nada contra, porque até tem uma voz grossa, é o que? É para exaltar a Deus? Eu entendo tudo isso, eu não estou criticando aqui não, é muito mais gritaria do que entendimento da palavra. O camarada gritou, falou língua estranha, glória a Deus na igreja. Ih, Deus está usando, ó, já falou língua estranha. A mentalidade fechada. Ele não entendeu o que foi pregado, ele não entendeu o que Deus quis falar para a igreja, porque a maior prioridade na igreja não é a língua estranha. A maior prioridade na igreja não é o ministério de louvor. O ministério de louvor faz parte? Faz. Para quê? Para que traz a membresia, estiver o quebrantamento, para que haja, abrir o culto diante de Deus, para que os levitas cantam, os cantores cantam, fazer o povo se render a Deus, para depois vir a palavra. Aí sim você está abrindo um campo para que a palavra de Deus seja ministrada. Mas você pega hoje, gente, está muito complicado. Os louvores, tudo pede, é bênção, recebe, sabe, falar de Jesus. Por isso eu canto hinos antigos, porque exaltam a Jesus Cristo, que falam de Cristo, é tudo que receba a bênção, a promessa. Se você for em uma igreja, você visitar, você só vai ouvir pessoas cantando isso, porque chegou a tua vitória. Nem se fala de corinho, porque corinho aí é a guerra do irmão, o teu inimigo tem que ver o irmão lá atrás do culto, falar, por aí Jesus, pega ele, aí começa, entendeu? Falta isso. Então, se nós evangélicos, os cristãos, examinasse na Bíblia, a maioria desses pastores picaretas, safados, sem vergonha, desculpa a expressão, não ia manipular as pessoas, e as pessoas iam ter uma mente aberta e ia cair fora. Mas por que não cai fora? Porque tem uma mente fechada. Se eu sair, Deus vai cobrar de mim, eu não posso sair, eu tenho que, tá debaixo de um jugo que tem medo. E muitos deles aproveitam visões, que tem dons. Se sair aqui, tem um diabo lá na tua porta esperando. Cuidado, hein? Cuidado, que o inimigo está furioso. Quem sabe que Deus mostrava um mistério aí profundo. Ainda bota aquela voz, Deus está me mostrando aqui algo interessante. Crente que vai sair da igreja, meu irmão, se sair ele procura outra, acabou o problema. Ele não está assistindo bem na igreja, procura outro. O que ele não pode é servir a Cristo de qualquer maneira, ficar com raiva do irmão, prestar um culto que não está prestando atenção em nada, ele está murmurando na mente, ele está com o coração, longe de Deus. Então vai ficar no lugar onde irmão, procura uma igreja que você se adequar, você se sinta bem. O importante é isso. E o importante, além de você sair de uma igreja e for para outra, é examinar a palavra diariamente, você ver se realmente está batendo, como Paulo pregou, e o povo foi nobre. Então a primeira característica de ato nobre, de nobreza em Bereia, é que eles examinavam, recebiam com disposição a palavra de Deus, com a mente aberta. Segundo, é que eles examinavam diariamente as escrituras para receber a verdade. Terceira verdade, eles acreditavam no que estava escrito nas escrituras. Está no verso de número 11, tá? É porque eu estou ceguinho aqui. É verso de número 12. Depois vou ter que comprar um óculos para mim, vou ter que fazer um exame, porque eu faço muita leitura, então eu fico forçando o visto, mas tudo bem, vamos em frente.
Então, nessa terceira na nobreza aqui, acreditava-se que as escrituras eram verdade, os escritos nas escrituras, eles acreditavam que as escrituras era verdade. Então, por que acreditavam que era verdade? Porque o que Paulo estava ensinando era verdade. Porque Paulo, ele tinha, além de ele ter os pergaminhos, ele tinha os livros seculares, que ele também lia, não lia só as escrituras. Paulo falou para Timóteo: quando tu vieres, traze para mim a capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Além de ele ler as escrituras, ele buscava conhecimento. E nós devemos buscar esse conhecimento para que nós possamos crer mais e mais na escritura. Não precisa nem crer mais e mais, porque aquele que tem fé nas escrituras e tem convicção no cristianismo, de ter Cristo em seu coração, ele não precisa duvidar. E o que nós vemos hoje, pessoas duvidando da Bíblia. O que falta hoje, a Bíblia é 100% fiel. O que existe são algo que não é explicado na igreja. Erro de copista, né? Porque um fala de 2 anjos, hoje de um anjo. Então você vê que a Bíblia, ela não é montada como muitas pessoas atacam a Bíblia, até mesmo os evangélicos. Por não conhecer, ouvir o outro falando, ele tenta atacar a Bíblia. A Bíblia nunca foi tão bombardeada nos tempos de hoje pelos cristãos duvidando da palavra de Deus. Se ela fosse forjada, não teria erro nas escrituras, de erro de copista, dos textos originais. O grande problema disso tudo é porque a igreja não passa os textos originais, não passa dentro do contexto, foge da hermenêutica. Então pega texto isolado e vai aplicando em cima dos outros, e as pessoas aceitam, né? De pessoas que poderiam avançar na igreja regrediram, ao invés de ouvir, examinar as escrituras, que tem toda a oportunidade de ter a palavra para examinar, não examina. Você vai na Indonésia, chegaram uma caixa de Bíblia, chegaram num lugar onde que eles se cultuavam na Indonésia. Sabe o que eles pegaram com a Bíblia? Pegaram, abraçaram a Bíblia, começaram a beijar a Bíblia. Sabe porque tiveram Bíblia, eles conseguiam, só tinha uma Bíblia, e cada um lia uma folha por dia. Só quem tinha era a autoridade lá que estavam cultuando na Indonésia. Mas quando chegaram a caixa de Bíblia, eles ficaram maravilhados, choraram, abraçaram a Bíblia, e nós temos ela hoje. E a pesquisa que saiu aí, 85% dos pastores do nosso Brasil nunca leram a Bíblia toda. Aí você vê essas doidices que tem por aí. Não é sacrifício, não é porque é aquilo, sabe? Eles não examinam nas escrituras, porque se examinassem na escritura, cresce nela, rios de água viva brotariam sobre eles. Aí o que eles fazem, gente? O evangelho, na verdade, o evangelho está corrompido. O que eles fazem para manipular? Não, aqui tem fruto, olha quanta gente, aqui o ministério é de fruto, aqui dá fruto. Mas aqui esquece, a árvore não dá fruto para ela mesma, dá fruto para os outros. Pergunta se eles dão fruto para os outros. Não, quanto mais vir, mais dinheiro. Quanto mais vir, mais dízimo. Quanto mais vir, não vamos ajudar, vamos fazer outra coisa aqui, né? Sabe, não é por necessidade, para as pessoas necessitadas, é para as necessidades do bolso deles. Os apóstolos que seguiam a Cristo, os mais nobres, se não me falha, da Judéia ou de Jerusalém, dividiam o que não tinham. A maior coisa que nós vemos hoje de amor ao próximo, eu não consigo ver, são poucos, é raro na sociedade, no asfalto, ato de nobreza. Eu consigo ver mais ato de nobreza em favela, em comunidade, porque eu já presenciei pessoas ímpios, que um pede, poxa, me dá um pedaço do pão aí. Alguém que mora na comunidade, ele tem essa vontade de partir o pão e dar para outro. Um ato de nobreza, um ato de solidariedade, um ato de ajudar, de compartilhar o pão.
lá no asfalto é muito raro eu ver isso. Mas em comunidade você vê amor às pessoas que têm. Um conhece o outro. Claro que existe, né? As fofocas sagradas, né? Por aí, né? Existe, mas é um ajudando o outro passa mal, o outro vai ali e ajuda, tal. No asfalto você não consegue ver isso muito, porque já é um outro tipo de classe, né? Mas para Cristo não existe isso. Para Cristo todos são um em Cristo. Então quando Paulo ele fala que os de Bereia eram mais nobres do que o Tessalônica, porque os de Bereia receberam de bom grado a palavra de Deus. Nós de maneira nenhuma devemos duvidar da Bíblia. Tem um pastor aí que eu não vou falar por conta própria, nome, né? Nem por conta própria, eu não vou dar nem o nome do boneco, mas ele falou. Tem um texto que você não pode nem aceitar. Se você aceita, porque você é trouxa. Ele falou isso em rede nacional.